E aí, galera, beleza? Eu vou gravar essa aula aqui para a gente aprender um pouco sobre compartilhamento de estado global, né? Essa aula ela vai ser aplicada basicamente no projeto que a gente desenvolveu na unidade 3, que é o projeto de filmes, onde basicamente eu vou ter uma lista de filmes e quando eu clico em um desse registro, ele vai me mandar para outra tela e essa tela vai ter um pouco mais de detalhes desse filme. Além disso, eu vou poder classificar esse filme aí dando uma nota para ele através de estrelas. Essa implementação aqui foi uma ideia do nosso colega Tiago, né? Só que no momento da implementação ele estava com um probleminha sobre quando que ele avaliava um filme aqui nessa tela. Essa avaliação ela não refletia aqui nessa tela anterior que também tem os dados do filme, né? Para isso que a gente vai utilizar a biblioteca de compartilhamento de estados. Existem diversas bibliotecas aí que você pode utilizar, como a Mobix, como Context API ou Redux, e a gente vai utilizar aqui o Redux. Só que para isso, antes de começar, eu vou explicar aí de forma mais detalhada e teórica o que é realmente esse compartilhamento de estado. Nas nossas aplicações que a gente desenvolveu aí durante a disciplina, a gente utilizava lá o use state, né? Mas esse state, a gente sabe que ele é específico para um determinado componente. A gente até consegue passar esses estados para outros componentes, né, através das props, mas se a gente tentar receber de volta esses valores, aí seria uma coisa um pouco mais complexa. É por isso que existem essas bibliotecas de compartilhamento de estado, como por exemplo o Redux, né? O Redux nada mais é do que um framework para gerenciamento de estados. Trouxe aqui uma imagem que ela vai ilustrar perfeitamente o que é uma aplicação com Redux e sem Redux. Então aqui, nessa primeira imagem aqui, a gente tem uma aplicação com diversos componentes, né? Onde a gente tem aqui o componente NOR, que pode ser, por exemplo, a nossa tela. E se a gente precisar passar um estado para outros componentes que são filho dessa tela, a gente vai precisar passar através de props. Então, se a gente quiser passar aqui desse componente nó para o componente da ponta aqui, a gente vai ter que passar uma props para esse componente secundário. Para desse secundário, vamos passar para esse terciário e o terciário ele vai chegar aqui nesse nó. Já com o Redux, eu não vou precisar passar props entre os componentes, porque eu vou ter aqui um local separado para mim armazenar os dados da minha aplicação, ou seja, eu não vou usar estados em cada um dos componentes, eu vou utilizar um estado global e sempre que eu precisar acessar um estado de qualquer um dos meus componentes, eu basta disparar uma ação ou uma função e essa função ela vai pegar aqui os dados dessa store e utilizar aí no componente que eu precisar. Eu não vou precisar mais ficar trocando propriedades entre os componentes aí. Então, resumindo, eu vou ter um local separado para me guardar tudo que eu preciso compartilhar entre os meus componentes e através dos meus componentes eu vou conseguir acessar aí esse local e pegar os valores que eu preciso utilizar nos componentes. Só que eu já adianto que o Redux ele não é uma coisa tão simples de implementar, pelo menos no início aí do nosso desenvolvimento. Quando a gente fazer aí esses projetos utilizando o Redux mais de uma vez, vai ficando mais fácil e a gente vai entendendo melhor como que funciona por debaixo dos panos. Então, basicamente, o que eu tenho? Eu vou ter aqui uma estrutura, né? E a minha estrutura ela vai ter uma store, que essa história aqui ela vai ser a única fonte da verdade da nossa aplicação, ou seja, é onde que vai ter salvo todos os nossos estados, todos os nossos valores que vão ser compartilhados aí entre as telas. E eu vou ter também aqui um reducer. Esse reducer aqui, eles são funções que evoluem o estado. Ou seja, esses reducers, eles vão transmitir alterações emitidas pelas actions e vão aplicar essas alterações na store. E também eu vou ter as actions, né? Que essa action aqui, ela vai ser nada mais elas vão ser que um componente que vão disparar uma ação e essa ação ela vai mudar um estado. Todos os componentes que são registrados neste estado serão renderizados. O que eu estou fazendo aqui e o que eu falei agora? Então eu vou ter uma store, né? Que essa store ela vai armazenar todos os dados da minha aplicação.
vou ter alguns reducers, ou seja, se eu precisar guardar dados de usuário, eu vou ter um reducer para usuário. Se eu precisar armazenar dado para produto, eu vou ter um reducer para produto. Se eu precisar armazenar dados de categoria, eu vou ter um reducer para categoria. E esses reducers, eles vão armazenar então estados individuais e a minha store ele vai ter aí um compartimento para guardar os valores desse reducer. E aí eu vou alterar os dados desse reducer ou buscar os dados desse reducer através de actions. Então eu vou ter aqui a minha interface. A minha interface ela vai disparar as minhas actions. Essas actions elas vão buscar ou alterar os dados desse reducer, ou seja, os dados do produto ou da categoria ou do usuário. Esses reducers eles vão estar contidos aí na minha store. Isso aí é um pouco meio complicado mesmo, mas a gente vai entender na prática aí melhor. Então, de primeiro momento, a gente deve ter aí em nossa mente que a gente vai precisar ter actions, reducers e a nossa store. A nossa action vai ser utilizada no componente, né? Essa action ela vai acessar o reducer e o store vai guardar aí os dados desse reducer. Então vamos criar um projeto novo aqui para começar a implementar a nossa aplicação com Redux. Vou abrir aqui o terminal e vou criar a aplicação. Vamos esperar aí a aplicação ser criada. Então, beleza, a minha aplicação aqui foi criada. Eu vou abrir ela aqui no Visual Studio Code. E o que eu vou fazer aqui agora é instalar aqui o nosso React Navigation. Vou aqui no navegador. E vou pegar aqui os comandos para instalar a biblioteca. Beleza, já foi instalado aqui todos os recursos, né? Eu vou criar aqui então as minhas telas a partir de agora. Vou criar aqui uma pastinha chamada src. Vou criar a tela de home. E vou também criar a tela de details, né? Que vai ser os detalhes dos filmes. Então aqui eu vou criar a estrutura da home. E a estrutura de details também. Vou colocar aqui um texto para a gente saber qual tela que está sendo mostrada. E vou criar aí a nossa configuração das rotas, né? Vou aqui apagar esse conteúdo. Vou importar aí o React.
Aqui eu importo o Navigation Container e aqui eu importo o Create Stack Navigator. Vou criar aí o meu componente. Você já souber fazer isso aí, vocês podem avançar, tá? Aqui é só a criação aí das nossas rotas. Então, já configurei aqui as nossas rotas. Para rodar aqui, eu vou precisar rodar o pod install, né, que é no iOS. E vou executar aqui o meu projeto. Então aqui a nossa aplicação já foi executada e o que a gente vai fazer aqui agora é instalar o Redux. O Redux ele tem uma documentação que você pode seguir também. Qualquer dúvida que você tiver, você pode vir aqui e acessar ela, que aqui tem tudo explicado, né? Mas a gente vai ver de forma prática como que é aplicado isso aí. Então, para instalar o Redux, a gente vai instalar aqui uma biblioteca, o próprio Redux e o React Redux. São duas bibliotecas aí, porque o Redux ele não é específico para o React, né? Aí, para fazer essa compatibilidade aí, a gente tem que instalar, além dele, esse React Redux que vai fazer a ligação. Vamos instalar as duas aqui e esperar. Elas já foram instaladas. Se a gente vir aqui no package.json, a gente vai ver aí que elas já estão prontas para serem utilizadas. Então, como a gente viu, a gente vai precisar criar a store, os reducers e vamos ter também que criar as actions. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar a nossa store. Para criar a store, a gente vai vir aqui no app.js, onde a gente configurou as nossas rotas e vamos importar aqui o Redux. Dentro do Redux, a gente vai importar um método chamado createStore. A gente vai vir aqui no app.js, vamos criar uma variável chamada store e vamos chamar aí esse método que a gente acabou de importar, que é o createStore. Quando a gente chamar aqui o createStore e salvar, né, ele vai dar um erro aqui que ele está esperando um reducer, né, que a gente não criou esse reducer ainda. A gente vai criar o reducer, né? Vamos chamar aqui o reducer. Vamos criar uma pastinha aqui chamada reducer. E dentro dessa pastinha a gente vai criar um arquivo chamado filmreducer.js. Esse filme reducer, né, a gente vai criar o reducer e ele vai ter a seguinte estrutura. Vamos criar aqui uma variável. E essa variável ela vai receber uma função, onde essa função vai ter como primeiro parâmetro o estado desse reducer, né? Ou seja, é aquela variável que a gente vai compartilhar aí entre as telas. E vamos ter também um parâmetro que é as nossas actions. Ou seja, quando a gente estiver no nosso componente e disparar lá a action, esse reducer vai ter acesso a essa action a partir desse parâmetro aqui. Calma que a gente vai entender melhor isso aí. Então, né, a gente aí criou aí nosso reducer e a gente vai exportar esse reducer.
Dentro dessa função, como a gente vai ter aí acesso às nossas actions, né? Eu posso ter diversas actions aí para o nosso filme, ou seja, uma action para editar o nome do filme, uma action para editar aí a quantidade de estrelas, uma action para editar a foto do filme, enfim, diversas actions eu posso implementar aqui dentro desse Reducer. Então, para isso eu vou fazer um switch. Esse switch aí, ele vai pegar essa action e quando eu mandar a minha action lá, eu vou dar um tipo para ela, ou seja, o que, que eu quero fazer no meu Reducer. Então eu vou colocar action.type, né, e vou fazer aqui os meus casos. Então, o caso essa action.type tiver o nome de set rating, ou seja, quer dizer que eu vou editar aí as minhas estrelas, né? E para isso eu preciso fazer aqui a implementação de qual edição das estrelas que eu quero fazer. Só que antes de começar a fazer essa implementação das estrelas, da edição das estrelas, eu vou precisar ter um estado inicial. Ou seja, o que inicialmente eu quero mostrar para o usuário. Se a gente voltar lá na aplicação, o estado inicial desse filme Reducer são a nossa lista de filme, né? Então eu posso copiar aqui os meus filmes. Então aqui eu tenho uma lista de filmes onde eu tenho aqui um title, um release, um gênero e outros atributos aí. Então eu vou passar aqui para o meu estado que inicialmente ele vai ter essa lista de filmes, né? Então, a primeira vez que minha aplicação rodar, eu vou ter essa lista de filme contendo aqui esses atributos. Depois ela vai alterando conforme o usuário vai disparando lá as actions. E agora eu preciso fazer aí a minha implementação para alterar as estrelas, a quantidade de estrelas. Basicamente, isso aqui é JavaScript puro, tá? Você tem que saber um pouquinho aí de vetor, de array, de objetos, para entender aqui o que eu vou fazer agora. Então, quando eu disparar a minha action lá, que ela tem um type de set rating, o que, que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar ter o index, né, do filme que o usuário quer digitar, que eu vou mandar de lá também do meu dispatch. E vou precisar também receber a quantidade de estrelas que eu quero alterar. Quando eu receber, eu vou ter acesso ao index aqui. E esse index vai vir também através da minha action. Calma que vocês vão entender melhor lá quando eu estiver implementando essa action. E vou receber também a quantidade de estrelas. Quando eu receber essa quantidade de estrelas, eu vou precisar aplicar essas minhas quantidades de estrelas no index que o usuário mandou do filme. Então, se ele mandar lá o index 0, né, eu vou pegar aqui e vou aqui no meu array, que tem o index 0, e vou precisar aplicar essa quantidade de estrelas aqui nesse rating aqui, que no momento inicial ele vale 5. Para isso eu vou precisar fazer uma manipulação de array, ou seja, eu vou criar aqui uma cópia do meu array, onde nessa cópia eu vou espalhar aqui todos os dados desse array por enquanto, ou seja, meu state.data. Esse data aqui no momento ele está sendo uma cópia desse state aqui .data. Aí o que, que eu vou pegar? Eu vou pegar o meu data, cujo index é o que o usuário mandou lá através da minha action, e vou pegar a propriedade, o rating, e vou setar a minha quantidade de estrelas. Depois, o que, que eu vou fazer? Eu vou retornar o meu array já com os estados alterados. Beleza, então eu já tenho o meu filme Reducer já pronto, né? Aqui ele já está prontinho para ser utilizado. E a única coisa que eu estou fazendo é setando aqui a quantidade de estrelas. Se eu quisesse setar o nome do filme, eu ia criar aí outro case, né? Eu vou até colocar aqui entre chaves para não ficar confuso. Eu vou criar aqui o case, por exemplo, set title.
E vou fazer a mesma coisa aqui, porém eu vou receber agora o title do filme, né? Vou colocar aqui. E vou receber o title aqui que o usuário vai mandar lá através da minha action. Eu não vou utilizar aqui porque senão vai ficar mais confuso do que já é aí a implementação do Redux. E quando eu fazer essa tratativa aqui, eu preciso retornar a minha state para o componente ele ter acesso a ela. Então, recapitulando, eu vou receber uma action, né, no meu reducer. Essa action ela vai ter um tipo e ela vai ter também um payload contendo os dados que eu quero alterar. E esse payload ele vai ter o index, que é a posição do array que eu quero alterar, e vou ter a minha stars, que é a quantidade de estrelas que eu vou adicionar lá no meu registro. Então, basicamente, esse aqui é o meu reducer. Então, eu vou aqui no meu app.js, vou importar esse reducer. E vou colocar esse filme reducer aqui dentro da minha store. Quando eu colocar, já não vai ter mais erro, porque eu já adicionei aqui o que ele estava pedindo. Para utilizar essa store, eu vou precisar colocar toda a minha configuração de navegação dentro de um provider, ou seja, dentro de um container, e esse container, tudo que tiver lá dentro vai ter acesso aí à minha store. Então eu vou aqui importar esse provider. Que é agora do React Redux. Vou importar aqui o provider. E vou colocar toda essa minha navegação aqui por volta de um provider. E dentro do meu provider, eu vou passar aqui uma store, que é essa store que a gente acabou de criar. Beleza, então já está prontinha a configuração do nosso Redux. Essa configuração aqui, ela é uma coisa que você vai precisar, na verdade, decorar. É uma coisa que sempre você vai fazer igual. Para mim aprender isso aqui, eu criei um bloco de anotação lá e criei o primeiro passo, criar story, segundo passo, criar reducer, terceiro passo, disparar as actions. Eu aconselho você a fazer a mesma coisa, tá? Que quando você fazer isso aqui umas 3 vezes, você já vai decorar e não vai precisar mais ficar buscando aí documento nenhum. Então agora, todas as telas que estão dentro desse provider aqui, ele vai ter acesso ao nosso store, ou seja, ao nosso estado global. Então vamos aqui na Home e vamos pegar esses filmes lá do nosso Reducer. Para isso eu vou importar aqui do React Redux o use selector, né, que é esse hook aqui do próprio Redux, né, e vou criar aqui uma variável chamada filmes, vou chamar o use selector, né, esse use selector aqui ele vai receber uma função, onde essa função ela vai ter como parâmetro todos os estados dos meus reducers, né, e como eu só tenho um por enquanto, ele vai me retornar aí aquele estado do reducer do filmes que a gente criou. Ou seja, eu vou receber os estados como parâmetro e vou utilizar ele aqui para setar na minha variável filmes. Se eu printar aqui no console esses filmes, a gente vai ver aí todos os filmes que a gente tem lá no nosso Reducer. Então a gente já pode fazer a utilização deles a partir de agora. Para utilizar, a gente vai chamar aqui uma flat list. Vou colocar aqui essa flat list. Essa flat list ela vai ter aí um data, né? E esse data vai ser os nossos próprios filmes que estão lá no Reducer. Vamos ter um render item, que eu vou criar ele aqui mesmo. Você pode criar um componente separado, se você quiser. Que basicamente eu vou ter uma imagem,
Essa imagem ela vai receber o source, né? Esse source, vamos ter aqui um URI, e esse URI vai ser quem? O nosso item que vai ser desestruturado vindo lá do nosso array de filmes. Então, eu tenho aqui um item, e aqui eu posso pôr item, ponto. Vamos ver qual é o atributo de imagens lá do filme Reducer. Então, a gente tem aqui o pôster. Para mostrar, a gente tem que ter um style, né, para colocar aí a altura e a largura da imagem. Vamos colocar aí 120 pixels por 120 também. Vamos ver aqui porque não apareceu. Por que que não está aparecendo aqui? Ó, vamos lá no Reducer. Quando eu chamei ali o Reducer, né? Vamos colocar o console aqui de novo. Filmes. Eu tenho que pegar o objeto data, tá? Então, eu tenho que vir aqui nos states.data. Quando eu salvar aí, ele tem que aparecer. Beleza, apareceu. Então, a gente vai colocar aqui um texto, né? Para pegar o nome do filme. Você pode aí estilizar da forma que você quiser. Eu vou fazer uma coisa mais simples aqui para a gente ganhar tempo. Beleza, tá bom aqui para mim. Só vou colocar um espaçamento aqui na direita, na esquerda, né? De 10, já tá ótimo. Então, a gente já está conseguindo pegar aí os dados lá do Reducer, né? Então, quando a gente clicar aqui, a gente vai implementar lá para mudar de tela e mostrar os detalhes desse filme. Para isso, a gente vai aqui importar o React Navigation, né? Que é o Use Navigation. Vamos chamar aqui o Use Navigation. E aqui no lugar dessa view, a gente vai colocar um Touchable Opacity. Touchable Opacity. A gente vai vir aqui nessa view. Beleza. Aqui já virou um botão. Então, quando a gente mandar o usuário para outra tela, a gente não vai mandar mais os detalhes desse filme, porque na outra tela também a gente tem acesso ao Reducer. Então, a gente vai mandar a posição que o usuário clicou aqui, ou seja, o index do filme que o usuário clicou. E com o index desse filme, a gente vai fazer uma consulta no Reducer e vai filtrar lá através desse valor. Então, aqui a gente pode criar aqui a nossa função. Vou colocar um alert aqui para vocês verem que está mandando o index. E para pegar esse index, eu tenho um segundo parâmetro aqui no meu render item, né, que é o index do registro que está clicando na flatlist. Então, se eu clicar aqui no botão e passar o index como parâmetro do alert, a gente vai ter aí aqui 0, aqui 1 e aqui 2. Eu preciso então mandar esse index lá para outra tela de details para fazer o filtro lá no Reducer. Então, eu vou pegar aqui o navigation.navigate, vou para a tela de details, só vamos pegar o nome dela aqui certo. E vou passar esse index como parâmetro. Então, já tenho aqui a minha details. E já consigo, então, aqui na minha details, pegar aí os dados desse filme. Da mesma forma que a gente utilizou na tela de home,
e a gente tem acesso aqui ao Reducer. A gente só precisa importar aqui o Use Selector. Porte. Então, a gente vai aqui pegar o Use Selector. Com os states, né? E a gente vai pegar states.data. Então aqui também a gente já tem todos os filmes lá do Reducer. Se eu colocar um console.log aqui, quando eu clicar lá na minha tela de details, né? Eu vou só atualizar aqui. Eu tenho aqui todos os filmes também nessa tela. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses filmes aqui e vou pegar o filme do index que eu mandei lá através da minha navegação. Então eu vou importar aqui o meu React Navigation, vou pegar o index. E aqui no meu array, eu vou pegar quem? Eu vou até pegar direto aqui, para já ficar rende com o state. Eu vou pegar aqui o filme, filmes, na posição index.title. Então aqui já tem Eu Sou a Lenda. Se eu clicar aqui, eu já tenho o avatar. E se eu clicar aqui, eu já tenho o nome de 300. Posso pegar aqui também a imagem. Vou importar ela aqui em cima. Vamos colocar aqui 100% dessa vez, para ocupar toda a largura da tela. Em uma altura de 250 pixels. Beleza. O que a gente precisa fazer agora, né, que a gente já aplicou aí o Use Select, a gente já está conseguindo pegar os dados lá do nosso Reducer, a gente vai precisar disparar as nossas actions para alterar aí os dados e classificar aí os filmes. Para isso, a gente vai precisar instalar aqui a biblioteca de classificação com aquelas estrelinhas lá que a gente vai utilizar. Então vamos instalar ela aqui. React Native Star Rating, só que a gente precisa também instalar o React Navigation Vector Icons para utilizar essa biblioteca aí. Vamos instalar o Vector Icons também. Então vamos lá na pasta do iOS, né, para complementar a instalação aí do Vector Icons. Vamos copiar aqui os nomes das nossas fontes. Só se atentem aí na instalação dessa dessa Vector Icons, porque ela precisa fazer alguns passos aí para implementar direito os ícones, né? Como eu estou utilizando o iOS aqui, você precisa colocar isso aqui, e no Android você precisa fazer os passos que ele segue, que ele pede na documentação. Então, se a gente for lá na documentação, a gente vai ver, quer ver, ó? Que tem os passos que você precisa fazer para instalar a biblioteca. Utilizar aqui o nome das fontes, né, na pasta do Android. O Android é app.buildgradle. Vamos fazer aqui, então. Android app buildgradle.
a gente precisa utilizar aqui esses comandos. Então, eu vou colocar aqui no final. E aqui nesse array você vai passar o nome das fontes que você vai utilizar. Quando você fazer isso, você vai precisar parar a sua aplicação e executar novamente. Então, eu vou parar aqui a minha e vou executar novamente. Só que eu só esqueci de rodar aqui o comando pod install. Beleza. Então, eu vou voltar aqui e executar. Então, a gente já pode utilizar aí os ícones da biblioteca. Então, eu vou fechar aqui esses arquivos e já vou começar, a aplicar o sistema de avaliação. No sistema de avaliação, eu vou precisar colocar ele aqui na minha flatlist e vou colocar também ele aqui na minha página de detalhes. Então, quando eu alterar aqui na minha tela de detalhes, automaticamente ele já vai refletir em todos os locais que estiver utilizando aí esse reducer de filme. Então, vamos aqui na tela 2 importar a biblioteca. Opa. E aqui eu vou utilizar a biblioteca logo abaixo. Essa biblioteca ela precisa de algumas props, onde eu vou passar o máximo de estrelas que eu vou ter no componente, que vai ser 5. E vou ter também as estrelas atuais aí que vai vir lá do nosso reducer. Então, quem que vai ser as nossas estrelas? Vai ser aqui o filmes, na posição index. Agora vai ser ponto rating. Quem é esse ponto rating aqui? Se a gente for lá no nosso reducer, a gente vai ver esse rating aqui que a gente está pegando nessa página de detalhes. Então, quando eu clicar aqui, eu vou ter aí as minhas estrelas dos filmes, Aqui eu vou ter 4 e aqui eu vou ter 5. Se a gente voltar aqui, ó, a gente tem 5, 4 e 5. Se eu tivesse 3 aqui, ó, eu sou a lenda. Se eu só atualizar aqui, porque o Redux ele salva o estado. Aqui eu tenho 3 estrelas. Beleza. Então, agora a gente vai implementar a função de alterar as estrelas. Só que para isso, a gente vai colocar também aqui essas estrelas na nossa flatlist. Vou copiar aqui essa biblioteca. Vou colar aqui. Vou pegar aqui esse star rating também. E vou colar aqui no meu componente que está sendo mostrado. Só que agora eu não vou utilizar mais aqueles filmes index, Eu vou utilizar o item aqui, ó. Beleza. Então já tem aqui as minhas estrelas e vou desabilitar ela aqui para o usuário não conseguir alterar as estrelas daqui. Mas você pode deixar e fazer a mesma implementação que a gente vai fazer lá na nossa página de detalhes. Então, aqui na minha página de detalhes, eu vou começar a editar essa quantidade de estrelas que vai refletir lá no Redux. Para editar, eu vou importar aqui também o useDispatch. E esse useDispatch, ele vai ser uma função que vai disparar a nossa action. Onde que eu vou disparar essa action? Eu vou disparar essa action quando o usuário clicar aqui em algumas estrelas. Que esse star rating aqui, ele tem uma selected stars, que ele vai receber uma função que ela executa quando o usuário clica aí em uma quantidade de estrelas. Então, se eu colocar um alert aqui e receber aqui a quantidade de estrelas, colocar QTD e printar aqui o QTD,
Quando ele clicar aqui, a biblioteca vai me retornar quantas estrelas que ele está selecionando no momento. Então, em vez de printar, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma função aqui que vai alterar o meu estado do Redux. Então, vamos criar aqui const handle stars é igual rating, né? Quem que vai ser esse rating aqui? Vai ser essa quantidade de estrelas. Eu vou até colocar o QTD, que ele vai disparar aí as minhas actions. As minhas actions aí é aqui, ela vai ser disparada através do meu use dispatch, e para isso eu preciso inicializar ele aqui em cima. Const dispatch é igual use dispatch. Então agora eu já posso disparar as minhas actions. Então eu vou aqui fazer o seguinte, dispatch, né? E o meu dispatch, ele vai receber aí os meus dados. Agora vai fazer todo o sentido do que a gente implementou lá. O que que a gente tem lá no nosso reducer? Né? A gente tem uma action, essa action tem o type e tem o payload. Então a gente vai passar aqui o type, que é o mesmo nome que a gente definiu lá, set rating. E a gente precisa também passar o payload com os dados que ele vai utilizar. Quem que a gente está utilizando lá como payload? A gente está utilizando o index e o stars. O index ele vai ser esse valor que o usuário recebeu aqui na passagem de tela. E as stars vai ser essa QTD aqui que o usuário selecionou no momento da clicagem aí do componente. Beleza, eu só deixei o index aqui porque eu não preciso colocar dois nomes iguais, né? O JavaScript permite suprimir isso aí, mas eu poderia colocar aqui o index novamente. Aí quando eu clicar lá então na minha estrela, em vez de mostrar o alert, eu vou colocar aqui o dispatch, né? Que é o handle stars. Vamos só alterar, atualizar aqui. Onde está o bundle? Vou executar de novo aqui. Acho que ele fechou. Beleza, executou. Então, quando eu clicar aqui na minha stars, ele vai alterar lá no nosso reducer. Só que para isso eu preciso passar aqui para essa função a quantidade, né? Então, eu vou pegar aqui e passar a quantidade de estrelas. Então, quando eu clicar aqui, eu tenho 4. Se eu voltar aqui no meu avatar, eu também já tenho 4. Se eu clicar aqui em uma e voltar aqui no meu avatar, eu também tenho uma estrela. Então, a gente já entendeu aqui, né? Só recapitulando aqui, eu vou voltar aqui no meu filme Reducer, né? Vou até fechar aqui. Vamos ver aqui, analisar. Então, quando eu disparar, eu vou passar um tipo da minha action, que é o setRate, né? Esse setRate ele vai comunicar aqui com o meu reducer através do meu action.type, né? E quando ele vê que você disparou o setRate, ele vai fazer esses comandos aqui. E caso você queira aí utilizar outras actions, você pode implementar, como por exemplo aqui você pode criar outra action para, por exemplo, alterar o nome do filme. Você pode dar o nome para ela de set title, né? Você pode dar o nome que você quiser. E no payload, deixa eu só comentar essa action aqui, para não dar conflito. E no payload você vai colocar o index, né, que é a posição do filme, e nos stars você vai colocar o novo title, que vai receber aí um nome qualquer. Você pode pegar por input, mas eu vou passar aqui um valor teste só para ver se está funcionando. E aqui eu vou criar outra action, né? Eu vou até copiar essa daqui de cima. Aqui vai ser set, o mesmo nome que a gente definiu aqui, que é title. E a gente vai pegar o que a gente vai passar por payload, que nesse caso aqui é o title. Então, em vez de stars, a gente vai colocar title. E quem que a gente vai trocar aqui agora? O title do nosso data. Então, a gente vai vir aqui, em vez de stars title, colocar aí o title. Vamos atualizar aqui a aplicação. Então, quando a gente clicar aqui no nosso
nossa estrelinha, eu vou ter aí o nome do nosso filme de teste, por exemplo. Aqui também está teste. Também está teste. E aqui também está teste. Você pode atualizar o que você quiser lá no seu Reducer, tá? A gente aqui fez um exemplo do set rate e do set title. E você pode ter aí quantas actions que você precisar. Então, basicamente, é esse aí o assunto que a gente tem para ver sobre essa aplicação com o Redux, né? E só um detalhe a mais aqui, é porque a gente pode ter mais de um Reducer na nossa aplicação. Porém, a nossa história aqui, ela só consegue aceitar um Reducer por vez. Para isso, a gente vai precisar aqui, se a gente tivesse outro Reducer, criar um index.js, né? Chamar aqui o React Reducer, React Redux, perdão, e aqui ele vai ter uma função chamada Combine Reducer. Deixa eu ver aqui, acho que é do Redux. Isso, Combine Reducer. E aí a gente vai precisar combinar os nossos reducers e vai colocar aqui dentro dessa função. Então a gente tem aqui o filme reducer, ponto barra filme reducer. Se a gente tivesse, por exemplo, o usuário reducer, né, que é para pegar dados do usuário, a gente ia também criar ele. Vamos criar aqui só para como exemplo. Vamos colocar aí o mesmo reducer dos filmes. E aqui a gente vai pegar o usuário. E a gente vai aqui, então, exportar o nosso Combine Reducer, contendo todos os reducers que a gente tem, que é o filme Reducer e o usuário Reducer. Aí a gente vai vir aqui no nosso app.js, em vez de importarmos o filme Reducer, a gente vai importar aí o nosso Combine Reduce. Combine Reducers, né? Acho que até importou. Não é para importar, a gente vai importar aqui o que a gente criou. Ponto. Importe em minúsculo. Ponto barra src barra reducers barra index, né? Ou não preciso colocar o index. E vou passar aqui dentro da minha story a nossa combinação de reducers. Só que agora eu não posso mais vir aqui e utilizar daquela forma, né? No index, no home, por exemplo, que a gente colocou só os states. A gente tem que colocar os states, ponto, o nome do nosso reducer que a gente está utilizando, porque é mais de um agora. Ou seja, a gente está utilizando o filme. Se você estivesse utilizando o de usuários nessa tela, você ia utilizar aí o de usuário. Vamos colocar aqui states.filmReducer, que ele vai pegar. Da mesma forma que no nosso details. Filmes. Pronto. Já era pra vamos só recarregar aqui, porque o meu bundle sumiu. Por algum motivo. Beleza, já está funcionando. Eu estou trocando só o nome para teste, né? Porque eu estou utilizando aqui o dispatch de set title. Então, basicamente, o Redux é isso aí. É um pouco demorado para fazer mesmo, mas é tranquilo quando você faz aí algumas vezes. Né? E basicamente a gente terminou aí a aplicação. Então, qualquer dúvida que você tiver, você pode escrever aí para mim, que eu estou à disposição aí para responder. Outra observação que a gente tem do Redux aqui é que se eu fechar a minha aplicação e abrir novamente, os meus dados aí de alteração, eles não estarão salvos, tá? O Redux ele só fica com seus dados salvos aí enquanto a sua aplicação estiver aberta. Se você quiser salvar os seus dados para mesmo que o usuário fechar essa aplicação e abrir ela novamente, você vai utilizar outra biblioteca do Redux, que é o Redux Persist, né? Que pode ser um tema aí para uma aula futura. Do mais, eu agradeço aí por assistir essa aula e até mais.